Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, destacam que crianças de mais de 70% das famílias mais pobres no Brasil passaram fome nos últimos anos. A repórter Rafaela Cascardo preparou uma série de reportagens sobre os impactos da pandemia no acesso à comida. E nessa primeira matéria, a triste realidade dos mais jovens. Que não são comuns para a maior parte das pessoas, é naturalizado por eles, como, por exemplo, comer gambá. Esse professor dá aula em 2 escolas públicas na Baixada Fluminense, região com os indicadores sociais mais baixos do estado do Rio. Apesar de o consumo de gambá ser proibido no Brasil, ele afirma que casos como esse têm sido cada vez mais comuns. Só isso, mas também a questão do saneamento básico. Eles comem comida suja, eles não têm acesso a uma água de qualidade. No último Dia das Crianças, em 12 de outubro, cerca de 18 milhões e 800 mil meninos e meninas passaram fome no Brasil. O levantamento da Fundação Abrinq aponta que dessas, pelo menos 9 milhões vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de, no máximo, R$ 275. O fechamento das escolas no período mais severo da pandemia afetou ainda mais as crianças, já que muitas encontravam aqui no colégio o lugar onde faziam as únicas refeições do dia. Muitas crianças vão para a escola, uma das prioridades delas é comer. Pelo menos um aluno de uma turma que reclama que está com fome, né? Nas famílias que estão em situação de insegurança alimentar, o consumo de comida saudável caiu 85% na pandemia. Foi o que aconteceu na casa da Ana. Com 6 filhos, ela precisou mudar a alimentação das crianças para que não faltasse comida para ninguém. Passar a comer mais ovos, salsicha. Acho que estava mais em conta, né? Para tentar driblar a fome, um cartão alimentação foi a alternativa oferecida pela Prefeitura do Rio e pelo governo do estado a alunos da rede pública. Mas no retorno às salas de aula, esse professor percebeu que o que já era corriqueiro antes mesmo da pandemia se tornou história repetida. Tonturas, enjoos. Muitas vezes eles já não comem à noite, chegam na escola de manhã com fome e a primeira refeição que eles têm é um biscoito e um leite. Só que isso, para quem está 10, 15 horas em jejum, para uma criança em estágio de crescimento, eles já começam, então já ficam naquela ansiedade para a hora do almoço mesmo, que é a hora que eles vão ter acesso mesmo a arroz, feijão, macarrão, algum tipo de carne, ou frango, ou ovo. A fome e a nutrição, além de serem uma das principais causas de mortalidade infantil, elas têm efeitos cognitivos, sociais, e emocionais que atrapalham o desenvolvimento de habilidades como atenção, memória, leitura, aprendizagem, a linguagem como um todo, o que por sua vez leva a um mau rendimento escolar. Então, ao longo de uma vida, isso pode ter um efeito cascata. Perdas muitas vezes irreparáveis que podem ficar para a vida toda.